O projeto de anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro deveria ser um debate legítimo, democrático e até necessário para a pacificação nacional. Trata-se de um instrumento constitucional previsto no artigo 48 da Constituição Federal, cuja aprovação cabe ao Congresso Nacional, o único poder que representa diretamente a vontade do povo brasileiro. Mas, ao contrário de seguir seu trâmite natural, o projeto tem enfrentado barreiras políticas e institucionais vindas diretamente do Supremo Tribunal Federal, que tem atuado ativamente para travá-lo. E o mais preocupante, não apenas barra, mas agora quer legislar sem mandato. A anistia não é apenas uma demanda da direita. Hoje, até setores progressistas e petistas reconhecem que houve exagero nas penas aplicadas pelo STF aos manifestantes de 8 de janeiro. Analistas, jornalistas e até apoiadores do governo atual vêm a público dizer que há desproporcionalidade, que há casos de condenações baseadas em pouca ou nenhuma evidência de violência. Mesmo entre os que reprovam os atos, cresce o incômodo com o rigor excessivo das decisões judiciais. Isso já deixou de ser uma pauta de radicais e passou a ser uma questão de justiça, equilíbrio e proporcionalidade. E não podemos esquecer, 51 milhões de votos foram dados a Jair Bolsonaro em 2022. Esses eleitores não desapareceram, tampouco devem ser ignorados. Há uma parcela gigantesca da sociedade que entende a anistia como um caminho legítimo, não para a impunidade, mas para restabelecer o princípio da justiça equilibrada. Ignorar essa demanda popular e substituí-la pela vontade de 11 ministros não eleitos, muitos dos quais com histórico de ligação política, é antidemocrático, arbitrário e perigoso. O mais chocante não é apenas o STF trabalhar nos bastidores para impedir o avanço da anistia. É que, diante da pressão popular crescente, o Supremo agora se permite algo ainda mais grave: quer pautar o conteúdo da anistia. Ou seja, primeiro eles tentam impedir. Quando não conseguem, passam a querer decidir como o Congresso deve escrever a lei. Isso é uma aberração institucional. Ministros do STF não têm poder constitucional para influenciar o conteúdo de propostas legislativas. O papel deles é julgar, não legislar. O Congresso é soberano nesse aspecto. Se ministros desejam participar do processo legislativo, o caminho existe. Renunciem às suas cadeiras e concorram a cargos eletivos. Mas, sejamos francos, dadas as posições impopulares e politicamente controversas que muitos desses ministros assumiram, provavelmente contarão apenas com o voto de seus familiares. E olhe lá, não estamos falando apenas de ativismo judicial. Estamos diante de uma interferência direta e recorrente nos assuntos que cabem exclusivamente ao Legislativo. Ao longo dos últimos anos, o Supremo passou a atuar não como intérprete da Constituição, mas como agente político ativo, influenciando pautas, orientando votações e, muitas vezes, decidindo sozinho temas morais e sociais que deveriam ser amplamente debatidos com a sociedade. Ministros organizam jantares com presidentes da Câmara e do Senado. Há suspeitas recorrentes, ainda que sem comprovação judicial, de que processos contra parlamentares são usados como instrumento de pressão ou chantagem política. Isso é incompatível com o princípio da separação dos poderes. Quem deveria ser fiscalizado se tornou o fiscalizador. Quem deveria manter o equilíbrio passou a causar instabilidade. A Constituição exige que os ministros do STF tenham notório saber jurídico e reputação ilibada. Na prática, o que se viu foi uma Suprema Corte progressivamente ocupada por figuras indicadas por interesses políticos, especialmente durante os governos do PT. Alguns ministros possuem histórico frágil do ponto de vista técnico, inclusive dificuldades em exames como o da OAB. Ainda assim, chegaram ao mais alto posto da justiça brasileira por meio de nomeações políticas. Não há mais dúvida, o STF está politizado e sua credibilidade está em crise. Um dos momentos mais simbólicos dessa crise foi a desarticulação da Operação Lava Jato, a maior investigação anticorrupção da história do país, que revelou bilhões desviados e levou políticos poderosos à cadeia, foi desmontada por decisões que nunca conseguiram provar fraude no processo, mas mesmo assim libertaram os envolvidos. Hoje, muitos dos condenados estão livres, ricos e novamente influentes. Enquanto isso,
Um manifestante que tirou uma selfie em 8 de janeiro está condenado a mais de uma década de prisão. O projeto de anistia não é apenas legítimo. Ele é necessário para restabelecer o equilíbrio democrático, respeitar a separação dos poderes e evitar que o judiciário se torne um poder absoluto. A tentativa do STF de pautar, controlar ou bloquear esse projeto é inaceitável. A pressão que vem sendo feita sobre o Congresso e sobre os presidentes das casas legislativas não é jurídica, é política. E se ministros desejam fazer política, que tirem a toga e disputem eleições. O Brasil precisa de justiça, não de vingança. Precisa de instituições equilibradas, não de um poder supremo que atropela os demais. A anistia não é um presente, é uma correção de rumo. E negar isso em nome do orgulho institucional é negar ao povo o direito de pacificar sua própria nação.